Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar todos vocês nessa sexta-feira da vitória, nesse dia da bênção para mim e para você. E a gente está fazendo essa gravação que eu quero dividir com vocês uma revelação que Deus me deu na semana passada. Semana passada eu recebi de Deus 3 revelações. Eu vou falar somente uma das revelações que eu acho importante, porque numa da revelação o próprio Cristo falou que era para eu estar avisando o povo dele a respeito do que ele me mostrou na revelação. Então eu peço a vocês que estão assistindo, por gentileza, se vocês puderem assistir até o final, fiquem aí. Compartilhe esse vídeo, mande para os seus colegas, divulgue esse vídeo, que a mensagem que eu vou estar passando não é minha, não é de mim. Eu não quero falar nada da minha pessoa. Eu quero falar o que Deus mandou eu falar. E eu estava aqui, meu momento de pensando com Deus, falando com Deus, e Deus me levou a gravar fazer essa gravação e dividir com vocês. E para a gente ler um texto bíblico, eu vou ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 em diante. Apocalipse 22, versículo 11, tá ok? Diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda mais. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Meus amados, nós vivemos momentos de uma grande turbulência no mundo, no planeta. A gente vive uma confusão social enorme, daquelas enormes. O nosso Jesus, ele está voltando. Nosso Jesus está à porta de voltar. E eu vou começar falando para vocês a revelação que Deus me deu. Deus me fazia eu contemplar na madrugada de quarta-feira da semana passada. Eu estava dentro de uma igreja. Eu iria dirigir um culto na igreja. Foi madrugada de quarta-feira. Para dirigir aquele culto, meu coração estava muito apertado, eu estava angustiado para dirigir o culto. E aquela igreja estava cheia, muito cheia de gente, né? E chegava um pregador da mídia conhecido para nos visitar, acompanhado da sua família, do seu pai, acompanhado de amigos e colegas. E na revelação eu falava assim: o fulano nunca vem aqui, eu vou colocar ele para pregar. Eu botava aquele pregador conhecido no nosso país para pregar a palavra na nossa igreja. Eu me retirava do templo para começar o culto, antes de começar o culto, e quando eu entrava para dirigir o culto, eu via vários grupos dentro do templo, né, que era a igreja, e o grupo na minha direita tinha um grupo fantasiado com roupas de carnaval, aquele chapéu do Cartola bem alto. Eu via homens com brinco na orelha, com fantasias, e aquele grupo de bloco de carnaval dentro da igreja para cultuar. Na minha esquerda, eu olhava cerca de 3 meninas, 3 jovens, 3 meninas, tomando cerveja dentro da igreja. Elas tomando cerveja, aquela coisa, e elas ouvindo funk no cantinho que elas estavam. Elas tomando cerveja, com cigarro nos dedos, fumando e bêbadas.
eu ia interpelar aquelas meninas e elas sopravam no meu rosto o bafo da cerveja. Aí eu falava, por que vocês estão fazendo isso aqui na igreja? E vários grupos da igreja representando partes da sociedade do mundo. Pagode, o carnaval, o funk, a cerveja, essas coisas todas aconteciam na revelação. Aí eu passava para o pregador pregar, o pregador gritava, o pregador ele tem eloquência, tem conhecimento, ele gritava e a igreja não dava a mínima para o que aquele pregador estava pregando. Era como se ele fizesse mímica, ele movia os lábios, a boca, eu sabia que ele estava pregando uma mensagem, mas o povo não dava ouvido à voz do pregador. E Deus falava comigo isso, meu filho, passa para a minha igreja que eu estou voltando. O meu povo, uma grande parte, está dessa maneira. Uma grande parte está presente fisicamente, mas a mente dessa pessoa, desse grupo, está com as coisas do mundo. Está igualzinho a mulher de Ló, aquela que olhou para trás na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, meus amados, a revelação de uma que eu tive foi essa. Eu vi esses grupos mundanos dentro da igreja. E Deus falava que não era a nossa igreja aqui só não, ao mundo para Cristo, não era não. Era a igreja no mundo. A igreja no mundo está doente. A igreja está doente sim. Nós vivemos momentos difíceis concernente à igreja, concernente a ministério, concernente a pastores, concernente a presbíteros, concernente a evangelistas, diáconos, concernente a membros de igreja. Muitos não estão levando as coisas de Deus a sério. Muitos não estão nem aí para Jesus. Eles cantam bonito, pregam bonito e estão um pouco se lixando para o que Jesus acha deles. E nós lemos aqui um texto da Bíblia, a Bíblia falando sobre admoestações às promessas finais, a conclusão da Bíblia, a conclusão de tudo que Deus vai fazer. E a Bíblia fala que quem é injusto, faça mais injustiça. Quem está sujo, suje-se mais. Mas quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, seja cada vez mais justo. Então, meus amados, não é hora de você que está aí vendo esse vídeo, você que vai compartilhar o vídeo, não é hora da igreja brincar de ser igreja. Não é hora do pastor achar que igreja é empresa, não, gente. Igreja não é empresa. Igreja, ela foi comprada por um alto preço, o precioso sangue de Jesus. Talvez a minha voz possa ser a voz como de o João Batista, a voz que clama no deserto. Pode não dar nem crédito para o que eu estou falando. Mas eu não estou preocupado, olha só, eu não estou preocupado com aqueles que não querem nada. A minha preocupação é com aqueles que estão levando a obra a sério, aqueles que querem santidade, aqueles que querem Jesus de verdade, aqueles que querem ser crente de verdade. Esses daí que eu estou preocupado. Porque a própria Bíblia fala, quem é justo, seja justo. Mas quem quer se sujar, se suje. Faça o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Igual o pregador, pastor Júnior Trovão fala, né? Você pode mentir? Pode. Você pode adulterar? Pode. Você pode roubar? Pode também. Você pode falar mal das pessoas? Pode também. Você só não pode entrar no reino dos céus. A porta do evangelho é estreita, gente. Não é tempo de a gente brincar de igreja, não. Não, eu não posso brincar de ser pastor. Você não pode brincar de ser membro, não. Você não pode ser um rebelde. Você não pode fazer rebeldia contra a palavra de Deus. E eu vou deixar aqui para a gente sobre um pensador que eu achei muito interessante. Olha só,
eu estou fazendo umas pesquisas aqui no dia de hoje, eu falando com Deus, meditando, né? Fazendo os estudos. Eu quero falar sobre a sociedade líquida e a igreja líquida. Vou repetir devagar, tá? Sociedade líquida e igreja líquida. Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ele foi um sociólogo, nasceu na Polônia no ano de 1925. Ele publicou mais de 40 livros, um grande estudador. Ele estudou na Universidade de Varsóvia, e nesses 40 livros que ele escreveu, mais de 40 que ele escreveu, ele escreveu sobre a modernidade líquida para a sociedade, onde falou sobre o conceito da sociedade líquida. Preste atenção, o que eu estou falando está na Bíblia, tá, gente? Isso é Bíblia. Segundo Zygmunt Bauman, esse sociólogo, a sociedade que a gente vive hoje, ela tem vivido um imediatismo líquido e veloz. A sociedade líquida é comparado com a água, devido ela ter uma potencialidade de alterar a sua forma conforme o seu recipiente. Sendo assim, a sociedade ela é incapaz de manter a sua forma original. O que Zygmunt Bauman quer falar aqui? Ele está dizendo que a sociedade, no dia de hoje, ela é chamada de líquida. Se a sociedade é líquida, essa liquidez ela tem entrado para as igrejas. Você pode notar que há anos atrás, a igreja tinha um padrão. A igreja cristã, ela tinha o seu padrão. Hoje não. A igreja ela é tão líquida, aqui nos fala que a água ela tem uma potencialidade de alterar a sua forma conforme o recipiente. Dando aqui um exemplo, se eu colocar aqui, encher essa xícara de água, ela vai ficar na forma da xícara. Se você pegar qualquer recipiente e jogar a água vai ficar na forma do recipiente. Mas a Bíblia fala, meus amados, em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estar conforme o mundo seria andar nos padrões mundanos, andar nos padrões da sociedade líquida. Aí as pessoas que hoje dizem aceitar Jesus, elas vêm para a igreja e continuam praticando as mesmas coisas que praticavam lá fora. Você pode notar que hoje nós temos igrejas para funkeiro, nós temos hoje igreja para pagodeiro, nós temos igreja para roqueiro, nós temos igreja para quem gosta de tatuagens. Hoje nós temos igreja para quem gosta de piercing no nariz, piercing no umbigo. Nós temos igreja, irmãos, para punks. Nós temos igreja hoje para homossexuais, pessoas que praticam atos homossexuais, atos que a Bíblia condena. Hoje nós temos igreja para todo tipo de gosto que você quiser. Mas será que essa igreja que você está indo, que você participa, será que essa igreja é bíblica? Hoje nós temos igreja que tem lenço ungido, que tem pano ungido, vassoura ungida, igreja que tem lençol ungido, água ungida. Hoje nós temos doutrinas que não estão na palavra de Deus. A Bíblia não dá base para esses homens, onde fala que ficarão de fora os cães, os feiticeiros. A Bíblia, quando fala os cães, estão dizendo de homens que são falsos mestres. Eles ensinam a sua igreja de forma errada.
são antibíblicos, são hereges, são homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. Então, irmãos, a sociedade líquida, a igreja líquida, é a igreja que você pode usar tatuagem, você pode usar piercing, você pode fazer o que você quiser. Vinde como estais e permaneça pior do que você está. A igreja de hoje, nos padrões de hoje, você pode ser o que você quiser. A sociedade líquida, ela prioriza o indivíduo. Ela fala que você tem que ser feliz da forma que você quiser. Mas a Bíblia, ela dá padrão para a igreja. A Bíblia, ela dá um padrão pessoal e coletivo para a igreja. Hoje não. Você vê irmãos com tatuagem no braço, tatuagem no pescoço, na cara. Você vê irmão com roupas apertadas demais. Homens efeminados. Homens com roupas que lembram o homossexual. Pregadores que usam púlpitos. Você vê que ele tem trajes efeminados. Vou falar de um grupo aqui, eu vou dar um nome, que o apóstolo Paulo, ele dava nome. Vou falar um grupo aqui, você vê que o padrão deles é altamente líquido, é altamente horrível, decadente. Você pode me criticar, você tem liberdade para isso, mas eu prefiro ser fiel a Deus do que ser fiel a você, tá bom? Eu não estou aqui para agradar o que você pensa, eu estou aqui para falar da Bíblia. Aquele grupo que canta muito, gente, eles cantam muito, louvores abençoados, eu canto os louvores que eles cantam. Aquele grupo Quemuel é o exemplo, Quemuel é um exemplo. Já viu a roupa daqueles homens? Apertadas, cabelos estranhos, tatuagem para todo lado. Eles usam roupas de homossexuais, eles parecem homossexuais. É estranho, gente. A igreja está trazendo do mundo comportamentos mundanos para dentro dela. Hoje você não precisa mais mudar. Hoje você pode ser o que você quiser. Hoje você pode vestir o que você quiser. Mas a Bíblia condena esse tipo de coisa. É só você lembrar da igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, a partir do 14, que fala que Cristo falou, você não é quente nem frio, você é morna. Você traz do mundo coisas para dentro de você. Eu estou à porta e bato, eu quero entrar, mas vocês não deixam entrar. A igreja de Laodiceia era uma igreja líquida, era uma igreja secular, uma igreja mundana, uma igreja que não pregava contra o sistema do mundo. A igreja de Laodiceia, se fosse hoje, ela teria todo esse tipo de gente, com tatuagem, com piercing, essas bagunças que a gente vê hoje, irmãos. Tá uma bagunça. E Jesus está voltando. Aí eu vou ficar com a boca, eu não vou falar porque eu vou ferir. Eu prefiro ferir você do que mentir para você ou ser omisso da verdade. Então você, pastor, que está assistindo esse vídeo, fala a verdade para a tua igreja. Queira o seu irmãozinho aí, o membro ouvir ou não, você tem que pregar a verdade. É melhor que ele saia da tua igreja, mas você fale a verdade. Porque o compromisso do pastor é com Deus. O compromisso do pastor é com Deus. E eu preciso ser voz de Deus para vocês. Eu não posso ser mais um pastor do sistema corrupto, sistema de tudo por dinheiro, pragmático, que faz campanhas malucas dentro das suas igrejas para encher a igreja. Na nossa igreja, irmão, não tem campanha, porque você leva o povo a cometer erros. O povo não vai lá por Deus, eles vão por aquilo que Deus pode dar. Então, para a gente não atrair interesseiros materialistas, a gente não faz campanha na igreja. Eu não faço campanha na igreja, porque isso faz mais mal do que bem para a igreja. Isso é maléfico. Isso é perigoso para a igreja. A igreja não cresce, não evolui, ela não desenvolve a sua vida espiritual, ela fica carnal, materialista, só vai atrás do milagre, só vai atrás da bênção. E para isso não acontecer, eu não faço campanha na nossa igreja, porque não é bíblico, não está na palavra 7 dias disso,
7 dias daquilo. Não precisa fazer isso, irmão. É só pregar a Bíblia. Que quem vai fazer milagre quando quiser é Deus. Deus pode fazer milagre agora na tua vida aí. Enquanto você vê essa live, Deus pode te curar. Ele pode te libertar. Ele pode te abençoar. Ele pode operar a tua vida. Então, campanha, irmão. Igreja de campanha é furada. Eu tenho que falar e eu preciso falar. Eu prefiro perder a tua amizade do que você ficar, não ouvir a verdade e eu desagradar a Deus para agradar você. Eu não vou agradar você. Amém, gente? Eu amo vocês. Por a gente amar, por eu ser um pai espiritual da igreja que Deus colocou para eu pastorear, eu prefiro ficar com a verdade. A verdade é a Bíblia. A verdade é a palavra. Jesus está voltando. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 fala que quando você morrer, eu vou até abrir aqui, eu vou abrir para não deixar de falar um versículo, gente. Jesus está à porta e muita gente brincando de ser crente, brincando de ser igreja. Para com esse negócio, gente. Bebe cerveja, vinho, cachaça. Se tu for na geladeira de uns irmãos aí, vai ter vinho lá dentro, vai ter cerveja lá dentro, vai ter cachaça lá dentro. Então, ó, Hebreus aqui, ó. Vamos lá. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, e aos que esperam para a salvação. Irmão, você aqui na terra só tem essa vida aí, tá? Depois que você morrer dessa vida carnal, vai seguir o juízo. Tu vai prestar conta com Deus. Vai ter que bater de frente lá com o comandante lá em cima, com o nosso Pai Celestial. Será que você tem agradado a Deus? Será que você tem agradado ao Espírito Santo? Será que você tem procurado melhorar a tua vida? Ou você tem se sujado cada vez mais? Outra coisa errada também. Ô pregador, você que cobra para pregar, tá errado. Ô cantor, você que cobra fortuna para cantar, tá errado. Então, meus membros, irmãos da Assembleia de Deus Ministério Mundo para Cristo, não agende ninguém que cobre. Não faça isso. Se você fizer, você vai prestar conta com Deus. Nós damos oferta voluntária. A igreja dá uma oferta voluntária, que pode dar, mas eu ligar para um cobregador, um cantor, eu só vou se me der 3 mil, fica por aí, pregador. Eu prefiro ouvir uma criança pregando do que você vendendo o ministério que Deus te deu. Você colocando preço nas coisas espirituais. Evangelho não é brincadeira. Você que fica aí preocupado em encher sua igreja a qualquer custo, pragmatismo, espiritismo, paganismo, idolatria, objeto ungido, pano ungido, coisa ungida. Para com isso, pastor. Ainda está em tempo de você se consertar com Deus. Porque, segundo a Bíblia aqui, ó, Hebreus 9, 27 e 28, se você morrer ensinando coisa errada para a tua igreja, a Bíblia fala que vai seguir o juízo. Você vai prestar conta de tudo com Deus. Tu vai pagar o teu preço, pastor, por ser líder de uma igreja bagunçada. Uma igreja que não prioriza a Bíblia, a palavra de Deus. Então, aqui, ó, eu prefiro ficar com a palavra. Esse sistema aí, ó, é falido. Esse sistema que está aí fora é mundano, ele é carnal, não presta. Agora a Bíblia é infalível, é a palavra de Deus.